Amém, graças a Deus, irmãos. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Mas antes eu quero contar uma história para vocês. Acredito que principalmente quem é pai já viveu uma situação minimamente parecida. Para alguns pode ser engraçado, para alguns filhos pode gerar algum gatilho da infância. Mas é a história de duas crianças que estavam à véspera do aniversário da mãe e eles estavam muito empolgados, queriam muito dar um presente para a mãe deles. E eles queriam fazer algo que fosse realmente impressionar a mãe deles, que fosse algo que iria agradar ela. Eles não queriam fazer o que eles faziam todo ano, comprar alguma coisa e tudo mais. Então eles pensaram, o que a mamãe gosta? Eles lembraram que a mãe deles gostava muito de artes, gosta muito de artes. Então ela vai em exposições, tem quadros pela casa e todas essas coisas. Então eles pensaram, por que nós não fazemos uma arte para nossa mãe? Vemos aqui, tem uma bela parede branca na sala. Por que não? E lá foram as duas crianças, pegaram giz de cera, tinta guache, tudo que tinha direito. Fizeram uma bela arte para a mãe deles, uma coisa linda. E a mãe deles, no dia do aniversário, quando chegou do trabalho, viu aquela bela exposição de arte. Como vocês podem imaginar, ela ficou muito emocionada. Mas não do jeito que eles esperavam, Então vamos ler Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 14. Diz assim: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Vamos orar mais uma vez? Senhor, diante da sua palavra, nós nos rendemos e nós te pedimos, Pai, para que o teu Espírito Santo fale conosco, que as nossas mentes, que os nossos corações sejam quebrantados, para que todos nós aqui sejamos ministrados, entendamos aquilo que o Senhor quer falar conosco, aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqueles filhos que eu comecei a história, eles queriam muito agradar a mãe deles, e eles tinham boas intenções. Eles queriam fazer algo para agradar a mãe. Mas eles não sabiam exatamente o que a mãe deles gostaria de receber. E sem querer, mesmo com boa intenção, eles acabaram fazendo algo que causou o efeito oposto na mãe deles, que deixou elas com raiva, deixou elas estressadas. Então, eles tinham uma boa intenção de agradar a mãe deles, mas por não saber como fazer, acabaram entristecendo a mãe deles. E muitas vezes isso também acontece com nós. Muitas vezes isso acontece com os filhos de Deus, que querem agradar o Senhor, que querem fazer alguma coisa para alegrar o coração de Deus, mas por não saber exatamente o que fazer, acabam fazendo coisas que entristecem a Deus, coisas que Ele não deseja. E aqui nesse texto que nós lemos de Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele fala sobre como eles deveriam viver uma vida digna do Senhor, de uma forma que em tudo pudessem agradar a Deus. Então, nós vamos, ao longo dessa mensagem, ler novamente esses versículos e tentar responder uma pergunta, que é: como nós podemos viver uma vida que agrada a Deus? Como podemos viver uma vida que agrada a Deus? E nós vamos ver que o crescimento no Senhor agrada o nosso Criador. E é com rima mesmo, para ficar fácil de gravar. O crescimento no Senhor agrada o nosso Criador. Você pode repetir comigo? O crescimento no Senhor agrada o nosso Criador. Dessa vez não tem cola. O crescimento no Senhor agrada o nosso Criador.
E nós vemos aqui no começo dessa carta, que Paulo escreve aos Colossenses, ele dirigindo essa carta a irmãos que ele diz que são santos e fiéis, isso lá no versículo 2. Irmãos em Cristo, pessoas que seguiam a Jesus. E é muito interessante também a gente lembrar que Paulo escreveu essa carta quando ele estava na prisão. E ele escreve essa carta encorajando aqueles irmãos. Paulo, quando a gente lê aqui do versículo 3 ao 7, vamos ler? Versículo 3 até o 7. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram, por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vamos ler até aqui. Paulo ouviu falar desses irmãos que eram santos, que eram fiéis, irmãos que demonstravam uma fé viva no Senhor Jesus, irmãos que amavam uns aos outros. Hoje na IBD nós falamos sobre o mandamento, né, de amar uns aos outros. E eles tinham uma esperança na palavra de Deus. Ou seja, eram irmãos que alegravam o coração de Paulo. Paulo que estava ali batalhando pelo evangelho, pregando o evangelho. E ouve falar desses irmãos e Paulo se alegra muito com isso. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se Deus chegasse para vocês, como aconteceu com Salomão, e dissesse, olha, vocês podem pedir qualquer coisa, mas não para vocês. Estou inventando aqui. Você pode pedir qualquer coisa para o seu filho ou para o seu irmão, enfim, para alguém que você ama, para alguém que te alegra. Você pudesse pedir qualquer coisa para Deus sabendo que Ele faria, crendo que Ele faria. O que você pediria? Pense em uma pessoa que você ama e o que você pediria a Deus para essa pessoa. Nós vemos Paulo aqui muito alegre pela notícia que ele recebeu desses irmãos, orando a Deus e pedindo algumas coisas para ele. E é exatamente o texto que nós lemos, versículo 9 e 10. Vamos ler mais uma vez. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, o que Paulo pede para Deus ao saber desses irmãos é que eles fossem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. O que Paulo mais desejava para aqueles irmãos era que eles fossem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Mas para que ser cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus? Para que isso serve? Versículo 10 responde: e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Vamos ler até aqui. Para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Viver de uma maneira digna do Senhor, o que é isso? É viver de uma maneira que a gente agrada a Ele. E como que a gente faz isso? Primeira coisa que o texto nos diz: sendo cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Se nós queremos viver uma vida que agrada a Deus, nós precisamos conhecer. E como nós conhecemos, nós vamos falar um pouco mais disso, mas através da palavra do Senhor. Através da palavra do Senhor nós entendemos como nós podemos agradar a Deus, como Ele quer ser adorado, como nós podemos conhecê-lo. Senão a gente corre o risco que acontece nas outras religiões. Toda religião busca uma forma de se religar a Deus, de se aproximar de Deus. Mas, com exceção do cristianismo, que usa a palavra de Deus, eles não usam o que Deus falou, eles não usam o que Deus revelou sobre si mesmo. Por isso acabam caindo no engano. Mas, conhecendo a vontade de Deus, nós vamos descobrir como agradar a Ele. Então vamos seguir no texto. Como nós podemos agradar ao Senhor? Vamos lá no versículo 10. Frutificando em toda boa obra. Primeira forma que nós vemos aqui de agradar ao Senhor é frutificando em toda boa obra. Frutificar, né? Produzir frutos. Frutos são boas obras que glorificam a Deus. E a partir do capítulo 3, lá de Colossenses, Paulo ele descreve um estilo de vida que se espera dos cristãos. E assim, né, buscando um exemplo,
uma árvore. Deixa eu pensar numa fruta que eu gosto, um abacateiro. Assim como um abacateiro, espera-se que um abacateiro produza abacates, espera-se que um cristão produza bons frutos, frutos que glorificam a Deus, frutos que agradam a Deus. E se o cristão, se o crente não produz frutos, tem alguma coisa errada com esse ramo, né? E a gente vê um pouco disso lá em João 15. Mas o próprio texto, né, aqui em toda a carta de Colossenses, fala um pouco desses frutos, né? Que é a fé, que é a piedade, que é a mortificação da natureza pecaminosa, o viver santo, né? O viver que agrada a Deus, bondoso, humilde, manso e com compaixão. Então nós vemos, analisando tudo isso, que frutificar é uma consequência de obedecer à palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá todos esses mandamentos, né, de sermos bondosos, humildes, mansos. E se nós obedecemos à palavra de Deus, nós produzimos esses frutos. Mas além de frutificar, nós também agradamos a Deus crescendo no conhecimento de Deus. Que Paulo aqui está reforçando o que ele falou no começo. Isso ainda lá no versículo 10. Frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. E aí eu faço mais uma pergunta. Você fez metas para 2022? Você fez algum plano, alguma coisa que você falou? Em 2022 eu vou fazer isso. Quantos aqui fizeram algo do tipo? Eu fiz. Muitas vezes nós vemos acontecer que nós colocamos diversas coisas na lista. Nós colocamos o nosso crescimento pessoal, nós colocamos o nosso crescimento intelectual. Não, esse ano eu vou aprender uma língua nova. Não, esse ano eu vou fazer um curso. Nós colocamos o nosso crescimento físico, né? Nossa, eu preciso emagrecer, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso engordar, eu preciso fazer academia, eu preciso praticar algum esporte. Mas muitas vezes nós nos esquecemos de colocar também como meta o nosso crescimento espiritual. E, irmão, se alguém não colocou, esqueceu, coloque isso no topo da lista. É desejo de Deus, é da vontade de Deus que nós cresçamos, né, no conhecimento de Deus. E a gente vê que muitas vezes a gente pensa, eu estou salvo, eu criei no Senhor Jesus, eu recebi a salvação, então está tudo bem. Mas a salvação ela é apenas o começo. Jesus nos salva, Jesus nos justifica, né? Ele nos declara justos, e a partir daí Ele espera que a gente cresça em santidade. Ele espera que a gente tenha um crescimento espiritual, que a gente cresça, que a gente amadureça na fé. E é interessante a palavra crescendo, porque ela indica uma continuidade, não é algo que começa e para, porque Deus é infinito, né? Deus é infinito, então a gente sempre vai ter mais a conhecer sobre Deus. Nós vamos passar a vida inteira conhecendo ao Senhor, e ainda assim vamos poder conhecer mais dele. E conhecer ao Senhor, é importante lembrar que não é somente uma coisa intelectual, de conhecimento que eu adquiro, que eu leio livros e tudo mais. Isso faz parte, mas não é só isso. É também o relacionamento com Deus, é uma vida de oração, uma vida de entrega, uma vida de devoção. Então o conhecimento está ligado com o relacionamento com Deus. Por exemplo, as pessoas aqui que são casadas, acho que é um exemplo prático. Eu imagino que você provavelmente conhece mais do seu cônjuge de hoje do que você conhecia quando apenas namorava, certo? Certo? Porque o relacionamento, o convívio, né, o tempo investido gera mais conhecimento. E nós podemos também crescer no conhecimento de Deus, o quanto nós conhecemos dele, nos relacionando com ele também, da mesma forma, investindo tempo com ele. E como, né? Vamos ao como. Como eu posso, então, conhecer a Deus? Como que eu posso usar esse exemplo? E a Bíblia nos ensina, né, como conhecer a Deus, e me lembra de uma música que eu aprendi na infância. Todos que cresceram na igreja ou que já tiveram em algum momento do ministério infantil, provavelmente conhecem essa música, né? Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Vamos todo mundo. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Se quiser crescer, leia a Bíblia e faça oração. Relacionamento com Deus.
Conhecemos a Deus através da palavra e da oração. Mas aí no versículo 11, Paulo nos diz mais algumas formas de como agradar ao Senhor. Além de frutificar e crescer, outra forma de agradar ao Senhor é sendo fortalecidos. Vamos ler o versículo 10 e 11? E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Então, viver na força do Senhor, dependendo dele, é algo que agrada ao Senhor. E como nós somos fortalecidos com todo o poder, né? Com todo o poder dele. E o objetivo é para que a gente tenha perseverança e paciência com alegria. Está no próprio versículo. Como a gente aprendeu hoje na IBD, no nosso crescimento espiritual, nós precisamos perseverar. A gente não pode desistir, a gente tem que ter paciência e a gente tem que prosseguir. Então, perseverança, alegria, paciência são virtudes que Deus espera de nós e que a gente recebe isso sendo fortalecidos pelo Senhor. E é algo que provém dele, né? E eu tenho um exemplo disso recente, né, que eu vivi no seminário. Eu estava em algumas semanas muito intensas, estudo a semana toda. No final de semana eu viajo para Lindóia, onde eu faço o ministério lá. Então no sábado de manhã eu vou para Lindóia, a gente volta na segunda de manhã e já começa a rotina de estudo de novo. E assim, geralmente a segunda eles aconselham que a gente tenha um dia de descanso, né? O Senhor ensina isso na nossa palavra para a gente descansar. Mas o irmão estava sendo um pouco teimoso, queria fazer tudo de uma vez. E eu fui acumulando cansaço, não parando para descansar. E chegou numa terça-feira, isso depois de umas 2 semanas, que na terça-feira eu estava exausto e eu tinha alguns trabalhos para entregar. E eu já estava na aula, assim, muito cansado. Eu pensei, depois do almoço, eu vou entrar no meu quarto, eu vou dormir, não quero nem saber. Os trabalhos, depois, eu resolvo, né? E eu seria imprudente se eu fizesse isso, mas pensei, é isso que eu vou fazer, eu não dou conta mais, eu estava muito cansado. Aí eu almocei e fui pro quarto, a hora que eu cheguei no quarto, acho que o Espírito Santo tocou, né? E eu percebi o quanto eu seria irresponsável de deixar as minhas responsabilidades, né, para tirar um tempo de descanso, que era consequência de uma desobediência minha. E eu precisava realmente estudar, eu tinha uns trabalhos para terminar, não tinha como mesmo. Eu quero reforçar que eu seria muito irresponsável se eu fosse dormir. E eu peguei minhas coisas, enquanto eu ia para a biblioteca, eu fui orando, falei, Senhor, me perdoa pela minha desobediência. Eu estou muito cansado, mas eu peço que o Senhor me ajude, que o Senhor me fortaleça. Eu não vou fazer isso mais, mas eu peço que o Senhor me fortaleça porque eu não vou conseguir. E, irmãos, de verdade, eu tive uma das experiências mais loucas assim da minha vida, porque eu não consigo explicar. Eu sentei ainda com muito sono e eu comecei a ler o que eu tinha que ler e o cansaço simplesmente foi embora. Não foi só embora, como eu... Enfim, eu comecei e eu fiquei animado, e eu fui fazendo, e eu comecei a escrever. E, gente, eu não tive uma semana mais produtiva, eu não tive um dia no seminário mais produtivo que esse. Eu terminei o que eu tinha para fazer, eu ainda adiantei 3 atividades da semana. Isso em uma tarde. Foi algo assim, sobrenatural mesmo, não consigo explicar. Isso quer dizer que sempre que eu fizer essa oração para Deus, Deus vai me atender? Não, né? Ele faz de acordo com a vontade dele. Mas eu entendi como um ensino do Senhor para mim naquele momento, de que eu posso recorrer a Ele nos momentos de dificuldade, que Ele pode me fortalecer, que Ele pode me ajudar. E eu vivi de forma muito vívida isso. E nós também, gente, nos momentos de dificuldade, nos momentos de cansaço, nós podemos ser fortalecidos para o Senhor. E quando a gente recorre a Ele, quando a gente confessa, mesmo que às vezes por falha nossa mesmo, né? Claro que Deus quer o arrependimento de nós nesse caso, Ele se agrada em nós nos lembrarmos que nós temos um Pai, que nós podemos recorrer a Ele, que nós podemos ser fortalecidos por Ele. E é importante a gente lembrar disso porque para que a gente frutifique e para que a gente cresça, a gente depende da força que vem dEle. Então, se a gente quer frutificar e a gente quer crescer, nós precisamos ser fortalecidos por Ele. Mas além de frutificar, de crescer
e de ser fortalecido para Ele, a última maneira de agradar o Senhor que Paulo coloca aqui está no versículo 12. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, a gratidão a Deus, e especialmente a gratidão pela obra redentora dele, pelo que ele fez por nós, pelo que a gente cantou aqui, pelo que a gente se lembrou aqui na ceia, é algo que agrada ao Senhor, né? Ele nos resgatou do domínio das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado. E dando graças ao Pai, nós agradamos ao Senhor. Eu quero ler com os irmãos também do versículo 15, onde ele fala sobre essa obra redentora do Senhor. E acredito que num culto como esse, não é demais nós nos lembrarmos disso. Versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis. Sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, olha a grande obra de Jesus. Nós éramos inimigos de Deus e Ele morreu, Ele derramou seu sangue para que a gente fosse reconciliado com Ele. Gente, acho que não há motivo de maior alegria e de nós expressarmos a nossa gratidão a Deus por isso. Acho que outro exemplo aqui, pensando em crianças e filhos que muitos provavelmente já viram, é um filho pedir muito para o pai alguma coisa, sei lá, um carrinho de controle remoto, uma bicicleta, qualquer coisa. Depois de muita insistência e de sacrifício do pai, o pai dá, e a criança brinca um pouquinho, depois larga, né? Deixa acabar, deixa estragar, deixa de qualquer jeito. Isso é algo que entristece os pais. Agora imagina o Senhor, com todas as bênçãos que Ele nos dá, quando nós murmuramos, quando nós reclamamos, quando nós não reconhecemos as grandes dádivas que Ele nos dá, né? A gratidão, dar graças ao Pai, é algo que agrada muito o coração de Deus. E é interessante que essas 4 coisas que Paulo diz aqui, que são necessárias para a gente viver de uma maneira digna do Senhor, de uma maneira que agrada a Ele, que é frutificar, crescer, ser fortalecido e dar graças, estão relacionadas. Por quê? O crescimento é um fruto. E o fruto, ele produz crescimento. Dar graças também está relacionado com isso, porque uma pessoa que não cresceu, uma pessoa imatura, geralmente ela não é grata, geralmente ela não reconhece a obra de Cristo. E ser fortalecido, né? Porque nós dependemos de Deus para tudo. E então, frutificar, crescer e dar graças só é possível sendo fortalecido por Ele, recebendo isso dele. Uma desencadeia a outra. E é interessante que a gente vê que é tanto um presente de Deus quanto uma responsabilidade nossa, né? Para as professoras aqui, a gente vê voz ativa e voz passiva. E eu estou matando a tia Núbia de orgulho, porque ela foi minha professora de português. Mas, olha, frutificar, crescer, mas também tem sendo fortalecidos, que é algo que não é a gente faz, a gente recebe do Senhor. E nós vemos aqui, né, a ação soberana de Deus, capacitando, mas também
um imperativo bíblico, um ensino bíblico para que a gente faça isso, né? Como a gente viu hoje na EBD, amem uns aos outros, né? Um mandamento. Existem dois extremos que geralmente as pessoas caem, os crentes. Ou, eu vou fazer tudo pela minha própria força, a Bíblia manda fazer isso, então eu consigo, eu vou, e não depende do Senhor, e aí cai no legalismo. E tem o outro extremo que é, eu vou receber do Senhor, então eu posso ficar aqui tranquilo e eu não preciso fazer nada. Se eu preciso perdoar, a Bíblia manda perdoar, né? Mas então eu vou esperar o Senhor trabalhar no meu coração para que eu sinta a vontade de perdoar e aí eu perdoo a pessoa. Não, a Bíblia mandou perdoar, então decida, vai e perdoa, né? Então mas só é possível perdoar ao mesmo tempo porque Deus concede isso através da obra dele, né? Então é algo tão difícil de entender, mas que é extremamente importante para nós, né? É Deus que nos capacita, mas Ele nos chama à obediência. Frutificar, crescer, ser fortalecido e dar graça. Nós podemos agradar o Senhor fazendo essas coisas. Então nós temos aí alguns desafios já para o nosso ano, né? Alguns desafios para o nosso ano. Mas vamos ver algumas formas práticas de que a gente pode fazer cada uma dessas coisas. Por exemplo, frutificar em toda boa obra. Como eu posso fazer isso? Reforçando, obedecendo a palavra do Senhor, né? Colocando em prática aquilo que a palavra nos diz. Mortificando sua natureza pecaminosa, vivendo de maneira piedosa. Então, pensando em exemplos mais práticos ainda, né? Aquele que roubava, que não roube mais. Aquele que mentia, que não minta mais. Ame o seu próximo. Ajude-o nas suas necessidades. Faça isso de maneira prática, de uma maneira que glorifica a Deus, de uma maneira que frutifica. Crescer no conhecimento de Deus. A musiquinha que todo mundo conhece. Leia a Bíblia e faça a oração. Decida fazer isso, né? Fazer o necessário. Como eu disse no começo, geralmente a gente faz planos para o começo do ano. Coloca o emocional, o físico. É muito comum, né? E o pastor brincou disso na virada do ano, sobre a dieta. Geralmente as pessoas começam uma dieta, né? No início do ano ou nas segundas-feiras. Mas quantos já ouviram falar de algum cristão que decidiu começar uma dieta espiritual? Não, eu vou fazer uma dieta espiritual. Eu vou cortar tudo que faz mal para o meu relacionamento com Deus e vou começar a fazer aquilo que me aproxima de Deus. É muito difícil a gente ouvir algo do tipo, né? Então, que Deus nos ajude, que a gente se lembre disso e que seja um alvo para 2022. Né? Nós fazemos também uma dieta espiritual. O crescimento espiritual também passa por uma dieta saudável. Então, nós termos atenção com aquilo que nós estamos ouvindo, com aquilo que nós estamos lendo, para que a gente possa ter um crescimento saudável. Sendo fortalecido é depender do Senhor, é orar, é confiar nele. E ser grato, né? Reconhecer as bênçãos de Deus, realmente orar agradecendo, não reclamar, não murmurar. E principalmente reconhecer o maior presente, né, todos os dias que nós temos, que é a salvação. Então, que em 2022 nós possamos crescer. Nós crescemos conhecendo mais o Senhor. Então nós precisamos de objetivos práticos para ler a Bíblia, para orar, para nos relacionarmos com Deus. Isso tanto no coletivo como no individual. Então, irmão, quando sair daqui, seja prático. Se você tem dificuldade para orar, para ter um tempo de oração, faça como a irmã Kátia, por exemplo, que testemunhou aqui na virada, que reuniu um grupo de oração e aí todos os dias elas ligam e elas estão ali juntas, se cobrando, e estão crescendo nisso. Se talvez você tenha uma dificuldade com o estudo bíblico, peça ajuda para algum irmão, vai estudar junto com algum irmão. Enfim, seja criativo, peça alguns conselhos para o pastor, não sei. Mas, assim como nós traçamos, né, objetivos específicos para a nossa vida em todas as outras áreas, nós também precisamos fazer isso se nós queremos crescer na nossa vida espiritual. Então, eu quero orar com vocês nesse momento. O Brendo vai tocar uma música. Enquanto ele toca essa música, eu quero desafiar você a orar ao Senhor, pedindo para que Ele te fortaleça, para que Ele te capacite, para que em 2022 você cresça. Que ao chegar em dezembro, quando chegar aqui no culto da virada de novo, você possa testemunhar que você cresceu no seu relacionamento com Deus. Que você conhece mais o Senhor. Que dificuldades na vida espiritual que você tinha, você já não tem mais, porque o Senhor está trabalhando na sua vida.
de que você consegue ajudar outras pessoas a crescerem também no Senhor. Então, que seja um momento de oração. Nós dependemos do Senhor para Ele nos capacitar e nos fortalecer nisso. Mas, ao mesmo tempo, que seja um momento também de reflexão. O que você pode decidir, o que você pode fazer para que você realmente consiga fazer isso.